de Itamaracá, não é? Ponta de Pedra é para lá. De Itamaracá, entrando para lá, entrando em alguns bairros já. E eu fico feliz com isso, muito feliz. Um dia desse eu ouvi, essa semana eu estava pregando lá no encontro de missionários, era lá em Enseados do Corais. E um pastor terminou a reunião, ele veio falar comigo, ele disse assim: eu estava numa congregação, infelizmente eu saí de lá, depois de 30 anos de eu estar servindo aquele lá, eu entendi que não, alguma coisa não estava do mesmo jeito que antes, e ele entendeu que deveria sair e tal. E aí ele falou que uma das coisas que entristeceu e fez ele sair de onde ele estava era porque o líder dele tinha dito para ele o seguinte: a igreja filha, aquele pastoreava, era uma congregação lá que estava crescendo, e ele disse: a igreja filha não pode ser maior do que a sede. Aí eu disse: meu pai do céu, que infelizmente falta de visão deste pastor, né? Eu fico feliz em saber que vocês estão crescendo cada vez mais. Fico feliz em saber, né, que a igreja está aqui prosperando, avançando, que talvez vocês sejam uma das maiores IABVs já. Mas não era assim desde o começo, né? Eu me lembro quando eu vim pregar aqui há uns, não sei quantos anos já faz, lá, uns 15 anos, sei lá. Era um grupinho pequeno, nas quartas-feiras quando eu vim aqui, só tinha uns banquinhos ali, era um grupo pequeno, eu acho que era menor que, eu acho que sim, era menor, não é? Mas ali Deus usou aqueles 4, 5, 6, 7, 8, 9 irmãos, porque para Deus não precisa de multidão para fazer grandes coisas, amém? Ele precisa simplesmente de um coração disposto. Quando alguém tem um coração disposto, ele vai se mover de maneira sobrenatural e ele vai operar de maneira gloriosa. Você crê ou não? Sim ou não? Quantos estão aqui? Diga amém. Quem está dormindo, diga amém. Percebi que tinha alguns aí que estavam quase dormindo, né? Acorda! Diga a pessoa ao seu lado: desperta! Meus irmãos, eu queria falar uma coisa hoje, mas eu quero falar outra. Eu queria falar num assunto que está nesses últimos dias queimando no meu coração, que é oração. Eu não sei, esta igreja aqui é uma das igrejas que gosta de orar. Eu sei que aqui, de vez em quando, vocês estão em campanha de jejum. Estão agora novamente? Não. Estão em campanha de jejum de novo? Vocês nunca param, não? Termina uma, eu acho que só dá uns 2 dias, você já começa de novo, né? Glória a Deus. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque eu creio que Deus está fazendo algo no Brasil. Eu creio mesmo. E não apenas no Brasil, Deus está fazendo algo no mundo. E algo acontece quando nós começamos a orar. Eu creio nisso. Você crê mesmo nisso? Será que você crê mesmo nisso? Que quando você ora, alguma coisa acontece? Não significa dizer que quando você está orando vai acontecer já amanhã. Não. Às vezes vai levar anos e anos. Por exemplo, o irmão André, já ouviu falar do irmão André, que é fundador do ministério Portas Abertas? Alguém já ouviu falar? Irmão André? Ok, alguém lá atrás. Ele é fundador de um ministério Portas Abertas. Hoje ele já é um fundador, já é emérito, já não dirige mais. Mas este homem, em 1984, eu me lembro que ele fez um clamor, um pedido numa conferência, para que o mundo orasse 7 anos, para que os países da cortina de ferro, os países comunistas, se abrissem para o evangelho entrar. E durante 7 anos, o mundo orou. Eu me lembro que muitas vezes na igreja nós levantamos intercessão em favor destes países, como a União Soviética, a China, alguns países do leste da África, alguns países do leste europeu, na verdade que precisavam ser alcançados, porque era muito fechado por causa do comunismo e do socialismo. E sabe o que aconteceu? 7 anos depois, em 1989, 7 anos depois, exatamente em 1989, aconteceu algo que foi um sinal para o mundo. Talvez politicamente, o pessoal pensa que foi influência política, mas a gente sabe que foi resultado de 7 anos de oração. O que aconteceu? O muro de Berlim caiu. Você ouviu falar disso? Você lembra disso?
aquilo que separava a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental era um grande muro, chamado Muro da Vergonha. Aquele muro caiu justamente 7 anos depois que aquele irmão tinha levantado intercessão no mundo para que Deus derrubasse as cortinas de ferro, para que o evangelho entrasse naqueles lugares. Amém? Você crê nisso ou não? Há 110 anos passados, na Coreia do Sul, não tinha uma só igreja evangélica. E eles viviam escondidos de reuniões apenas em casa. E eram apenas 1.800.000 pessoas hoje, 110 anos depois, as 10 maiores igrejas do mundo estão na Coreia do Sul, lá em Seul. Amém ou não? Aliás, 7 das 10 maiores igrejas estão lá. Entre elas está a maior igreja do mundo, que é a igreja do pastor David Yong-Cho. E como aquela igreja orou? Como aquela igreja começou? Com oração. Ela começou com oração. E não precisava de muita gente orando. E na verdade ele convocava as pessoas para orar, e parece que as reuniões de oração são as menos assistidas na igreja. Eu não sei aqui, mas a maioria dos lugares onde tenho ido, quando se fala de reunião de oração, infelizmente parece que é sempre aquele mesmo grupo que vem orar. Parece que são aqueles chamados intercessores, como se apenas oração fosse para um grupo de intercessores. Mas eu lembro que, eu lendo aquele livro, A Oração, a Chave para o Avivamento, o pastor David Yong-Cho, ele compartilha que ele convocava aqueles poucos irmãos que ele tinha para orar. Toda sexta-feira ele orava, ele convocava o povo para fazer uma vigília de oração. E diz que muitas vezes ele ficava sozinho no meio da igreja, ele fechava as portas e colocava um cobertor 5 graus abaixo de zero, e ele estava lá, de joelhos, debaixo de um cobertor, e ele orava. E sabe qual era a oração do pastor David Yong-Cho? Ele dizia: Senhor, entrega-me a Coreia. Senhor, me dá a maior igreja da Coreia. Ele queria ter a maior igreja. Ele nem pensou no mundo, não. Ele pensou em ter a maior igreja da Coreia. Esta era a oração dele, simplesmente aquela oração. E o que aconteceu? Anos e anos, anos e anos, anos e anos, orando a mesma coisa. E depois de anos e anos, Deus começou a fazer algo sobrenatural. E ele chegou a ter, no primeiro momento, 3.500 pessoas para Cristo na sua igreja. A maior igreja era uma igreja presbiteriana que tinha 3.000 membros. E a igreja dele ultrapassou isso e chegou a ter 3.500 membros. Hoje, a igreja do David Yong-Cho tem mais de 1 milhão de membros. Sabe o que é mais de 1 milhão de membros? É 50% da população de Recife. 1 milhão de membros uma igreja local tem. Você crê nisso? Você crê nisso? A igreja presbiteriana, que também cresceu abundantemente, a igreja local, ela passou então a ter 70.000 membros, aquela igreja. Então eu creio que Deus tem algo para fazer em nossas igrejas locais nesse tempo. E que Ele pode usar a minha intercessão e a minha oração para alcançar o coração dos perdidos, daqueles que estão lá fora, para que a glória de Deus resplandeça como as águas cobrem o mar. Amém ou não? Aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 18. Lucas 18, verso de 1 ao verso 7. Diz assim. Quem já abriu, diga amém. Bem-vindo, pastor. Fique à vontade, sinta-se em casa. Lucas capítulo 18, verso 1 ao verso 7. Contou-lhes também o que foi que Jesus contou? Uma parábola. O que era uma parábola? Uma história. Sobre o dever de orar sempre. E o que mais? E nunca desfalecer, e nunca desanimar. Aí ele conta a história, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça,
para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor: ouvi o que diz esse juiz injusto. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Então perceba que aqui nessa parábola que Jesus conta, ele está falando nada mais de uma mulher que estava insistindo para que um juiz julgasse a causa dela. E Jesus conta que esse juiz, por alguma razão, ele não temia Deus, ele não era um homem ímpio, ele era um homem ímpio, e a história diz que ele, apesar de não temer a Deus, o texto diz que ele decidiu julgar a causa daquela mulher por causa da insistência dela, por causa da importunação dela. Então o juiz decidiu resolver a causa dela. Aí ele está dizendo assim, Jesus faz justamente uma comparação. Ora, se esse juiz aí, iníquo, agiu assim, imagina Deus, como também não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Quem é escolhido aqui? Aos seus escolhidos, é a você que ele está se referindo. Que dia e noite, ou seja, ele está falando sobre oração sem cessar, orar de dia e orar à noite. Dia e noite, já que ele é o que? Um Deus longânimo. Deus é um Deus paciente, Deus é um Deus longânimo. Eu sei, irmãos, por experiência própria, que muitas vezes a gente ora, e às vezes quando a gente ora, a gente quer um sim, mas às vezes Deus diz o quê? Não. Você já teve um não de Deus? Você já orou e algumas vezes você viu que aquilo que você orou, Deus disse: não, meu filho, não vá por aí, não vai dar certo. Mas você queria tanto, e Deus te falou: meu filho, não vai por aí que não vai dar certo. Mas você queria tanto e você insistiu tanto que Deus te deu. Já aconteceu isso? E você quebrou a cara lá na frente? Porque nem sempre a resposta não de Deus significa, na verdade, o não. Às vezes o não de Deus é um sim. Porque Ele está vendo a nossa vida, Ele conhece o meu caminho, Ele conhece os meus pensamentos, e Ele sabe o que é melhor para mim, para nós, e para o futuro. Então, às vezes a nossa oração, às vezes vai ser um não. Às vezes, em outra ocasião, Deus vai dizer sim. Mas em outra ocasião, Deus vai dizer: espere mais um pouco. Às vezes Ele vai estar provando o nosso coração, Ele vai estar provando a nossa fé. E na prova da nossa fé, quando Deus está provando a fé, Ele não tem pressa. Você já percebeu que quando Deus está tratando a nossa vida, Ele não tem pressa? Quando Ele trata, até da promessa até o cumprimento, leva um tempo. E desse tempo de uma promessa até o cumprimento, irmãos, muitas vezes você vai ser provado, haverá uma história no meio do caminho, será um processo de Deus. Talvez você vai passar por alguns estreitos na sua vida, mas o propósito de Deus, ele haverá de se cumprir, sim ou não? Porque aquilo que Deus falou, se foi Ele que falou, Ele vai cumprir. Deixa eu citar pelo menos rapidamente 3 exemplos. Qual o primeiro exemplo? Abraão. Quando Deus chamou Abraão, quantos anos ele tem? Você lembra? Abraão tinha, capítulo 12 de Gênesis, Abraão tinha 75 anos quando Deus chamou Abraão. Quando ele deixou a casa de seu pai e saiu com Ló e a sua esposa Sarai para a terra que o Senhor lhe tinha prometido. Ele tinha 75 anos. Quantos anos depois Deus lhe deu o filho da promessa? 13 anos depois, Abraão, infelizmente, pisou na bola, porque Abraão também, era um homem como eu e você, e no processo a gente pode cometer equívocos, e Abraão deu ouvidos a Sarai, e aí tomou Agar, que era a serva de Sarai, porque Sarai
não dava luz a filho, passavam-se os anos, passavam-se os anos e nada acontecia, mas Deus tinha lhes dado uma promessa. Chegou um momento que Abraão disse: Senhor, não tem ninguém na verdade na minha casa, a não ser Eliezer, será ele que será o meu herdeiro? E o Senhor disse: não, da tua posteridade, é de você que eu darei o filho. Mas aí a Bíblia diz que Abraão, em algum momento, por causa de Sarai, foi dar ouvidos. Em vez de ouvir a Deus, a gente vai ouvir as pessoas. O que aconteceu? Abraão coabitou com Sarai, com Agar, e até hoje existe um problema junto da fronteira de Israel, que são os povos árabes, como resultado justamente da união de Abraão com Agar. Mas quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha 75 anos. E quando o filho da promessa nasceu, Abraão já tinha quase 100 anos, ou seja, 25 anos depois da promessa. Então, da promessa até o seu cumprimento vai levar a ter um processo de Deus. Segundo exemplo, quando Deus chamou Davi, historiadores dizem que Davi era um adolescente quando ele foi ungido por Samuel. Ele tinha 13 anos de idade. Alguns acreditam que ele tinha 17 anos quando ele lutou com o gigante Golias. Então perceba que somente quando ele tinha 30 anos foi que ele reinou sobre Hebrom. E a Bíblia diz que ele herdou 7 anos sobre Hebrom. Até depois disso, com 37 anos, ele vai reinar sobre todo Israel. Ou seja, quanto tempo passou? Ele tinha 13 anos, de 13 até 30, 17 anos. Com 30 anos, levou mais 7 anos, 17 mais 30, 24 anos para Deus cumprir a promessa que ele havia dito. Ele tinha 13 anos e apenas 24 anos depois foi que Deus cumpriu a promessa na vida dele. Mas quando nós desfalecemos, a gente pode perder aquilo que Deus prometeu a cada um de nós. Sim ou não? Quando Deus chamou Moisés, lembra quando o Senhor tirou Moisés lá do Egito? Moisés matou um homem, você conhece a história. Acho interessante como a Bíblia não esconde os pecados dos seus heróis, né? Porque fala do pecado de Davi, fala deste erro de Abraão, fala do pecado de Moisés, que ele matou um homem antes de conhecer a Deus, é verdade. Mas quando ele tinha 40 anos, ele foge do Egito e ele vai para Midian. E quantos anos ele passa em Midian? Atos capítulo 7 diz que ele passa 40 anos em Midian. E ele começa o seu ministério mesmo de volta para o Egito, para tirar o povo até a terra prometida, quer dizer, ao percurso do deserto. Ele leva mais 40 anos, ou seja, Deus quando nos dá uma promessa, irmãos, não significa dizer que esta promessa vai se cumprir amanhã. Às vezes Deus vai dizer: espere um pouquinho mais. Eu sei que este pouquinho mais às vezes vai demorar alguns meses, às vezes esse pouquinho mais vai demorar alguns anos, mas se você não desfalecer como esta viúva, você vai herdar a promessa que Deus fez a cada um de nós, porque Ele é fiel. Então essa história aqui, o que ela nos conta? Ela nos conta de uma pessoa que insistentemente orou para que o juiz julgasse a sua causa. E aí ele faz uma comparação, e ele diz assim: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam dia e noite? Ele está falando sobre a intercessão contínua. Ele está falando sobre a necessidade de orar sempre e não desfalecer. E aí eu penso que há pelo menos 4 coisas importantes que essa história aqui nos conta. A primeira coisa importante é que Jesus nunca mandou nos fazer qualquer coisa que Ele em primeiro lugar não tenha feito. Jamais você vai ver Jesus exigindo algo de você que Ele mesmo não tenha feito. A Bíblia diz assim, Ele disse: se alguém não deixar pai, mãe, irmão, família, casa, bens, terreno, por amor de mim, Ele disse, não é digno de mim. Quando Jesus começou os seus 30 anos, você vai ver que ele desenvolve o seu ministério por 3 anos e meio, e Jesus está envolvido com o seu ministério, e algumas vezes quando Jesus estava pregando, e uma vez, registra-se isso em Mateus capítulo 12, chega um grupo de pessoas da família de Jesus, e lá fora diz a Bíblia que alguém chega e diz dentro da reunião onde Jesus estava: estão lá fora teus irmãos e tua família está lá fora. E Jesus diz assim: quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Quem são meus parentes?
aquele que faz a vontade de meu Pai, e estes são os meus irmãos, esses são os meus parentes. Ou seja, o que Jesus estava dizendo? Ele estava disposto a deixar qualquer coisa para cumprir o propósito para o qual o Pai havia designado sobre a vida dele. Amém ou não? Então, quando a Bíblia fala de oração, Jesus foi um homem que orou. E Jesus orou, a gente vai ver Jesus orando. Vocês já viram vários textos do Evangelho comunicando que Jesus passava, por exemplo, a noite toda orando. Mateus capítulo 14 diz isso. Ele subiu ao monte e ele passou a noite toda orando. Eu não sei quanto tempo faz, ou será que alguma vez você já passou uma noite toda orando? Mas eu não estou falando em vigília com todo mundo junto, não. Eu estou falando você sozinho, lá na sua casa. Esta madrugada agora eu fui despertado às 3 horas da manhã e eu fui lá para a minha sala e eu estava incomodado com algo em meu espírito, e eu, quando não sei o que é que o Espírito Santo está gerando, eu vou orar em línguas. E eu passei um bom tempo orando em línguas e pedindo para que o Espírito Santo realizasse a obra através da minha vida, porque tem coisas que você nem sabe por que você está orando, mas o Espírito Santo, ele vai se mover através da sua intercessão, amém? Às vezes é algo que está se movendo lá no outro lado do mundo, você nem sabe, de repente nem virá o conhecimento seu, mas quando Deus vem o espírito de oração, o Senhor vai se mover. Então Jesus, Ele nunca exigiu algo, Ele nunca pediu algo para mim e para você, que Ele mesmo não tenha, em primeiro lugar, feito, amém? Uma segunda coisa importante aqui, é que Jesus está contando uma parábola. E o que é uma parábola? Uma parábola era uma história. Jesus está contando uma história de oração. Eu penso que nós precisamos começar a contar nossas próprias experiências, nossas próprias histórias de oração, amém? Contar as experiências daquilo que Deus fez através da sua vida, através da sua oração. Porque a gente às vezes fala assim, mas olha, o irmão estava orando e de repente aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas o que é que aconteceu quando você estava orando? Esta que é a grande pergunta. O que é que acontece quando você ora? Isso aqui é que é importante. O pastor Josenilson, o apóstolo Josenilson, ele estava me lembrando um dia desse que a gente, meu filho Ebenezer Júnior, ele casou aqui numa casa que a gente alugou aqui em Itamaracá, então não dava para convidar vocês todos, então convidei só o pastor, né? Porque convidando eles é a mesma coisa que convidar vocês todinho. Aí, mas irmãos, ele inventou de fazer um casamento no mês de abril. É o mês onde chove mais, irmãos. Não é? Março, abril, maio, junho são os meses de chuva, principalmente aqui no Nordeste. E a Eliane, minha esposa, disse, mas meu filho, por que você escolheu essa data? Ele disse, porque era mais barato, mãe. Aí ela disse, então vamos torcer para não chover. Irmãos, olha, foi as 2 semanas anteriores de chuva todos os dias. E aí chegou um momento que ele ficou preocupado. Alguém dizendo assim, Ebenezer Júnior, tu vai ter que alugar um toldo, né? Porque talvez vai chover, tem que alugar uns 2 toldos lá para frente da casa. Ele diz, eu estou todo já sem dinheiro, então não tem nem dinheiro para o todo, né? E eu disse assim, então vamos orar. Mas eu me lembro, irmãos, que quando eu acordei, nós já fomos dormir aí na sexta-feira. Quando eu acordei, choveu para sexta-feira. Quando acordei no sábado pela manhã, sabe que você olha para o mar e você vê aquelas nuvens pesadas? Foi como estava. Mas o que foi que eu fiz? Eu disse, vou orar. E aí eu me acordei de madrugada, eu vi aquelas nuvens, eu fui lá para a beira da praia e eu comecei a orar. E eu disse, Senhor, a tua palavra diz que Elias era o mesmo sujeito às mesmas fraquezas que nós. E ele orou e não choveu por 3 anos e meio. E depois ele orou e o Senhor fez chover novamente. Então tu podes fazer um dia sem chuva, Senhor, no meio de todo esse universo. E se, Senhor, tu vais derramar chuva, faça chover em outros lugares, menos aqui. Vocês acreditam que Deus ouve a oração? Sim ou não? Pois aqui o pastor de vocês pode contar a história final. Sabe por quê? Porque eu não sabia. A segunda parte ele que me contou dias depois, eu acho, né?
A gente estava lá e de repente terminou o casamento, não choveu, foi o dia de sol, né? Depois de 2 semanas de chuva, foi um dia de sol intenso e maravilhoso. Tivemos o casamento lá, foi tudo bem, e quando terminou ele veio embora e ele me contou que ele foi, quando ele saiu de lá, não sei em que altura, mais ou menos já vindo para cá, ele disse que foi uma chuva muito forte. Uma chuva muito forte que veio sobre Itapsuma, sobre essa região. Mas essa chuva não chegou lá. Não choveu lá em nenhum momento. Sabe quando foi chover? 4 horas da manhã, já do dia seguinte, 24 horas depois que eu tinha orado. Eu creio que Deus responde oração, sim ou não? Deus ouve orações nos nossos dias, eu creio, irmãos. Agora nós precisamos aprender a fazer como Jesus está dizendo. Jesus contou a história, Jesus contou uma parábola. O que é que Jesus estava contando? Jesus estava contando uma história de oração. Nós precisamos contar nossas próprias histórias sobre oração. Você precisa contar suas próprias histórias, suas próprias experiências de oração. Mas sabe quando você vai contá-las? Quando você se arriscar a viver uma vida de oração. Tem sido comprovado que em todos os movimentos da história, historiadores foram estudar todos os movimentos da história que provocaram um boom, uma explosão extraordinária de avivamento. Em todas elas, eles chegaram a uma conclusão que um elemento mais importante em todos estes movimentos foi que havia oração. Mas não era apenas oração, era bastante oração. As pessoas oravam e oravam intensamente até que as coisas de fato acontecessem. E eu estou convencido de que este é o tempo que, como igreja, nós precisamos ser levantados para orar. E orar muito, orar muito. E nós, líderes, pastores, precisamos orar e sermos exemplos de oração. Porque a gente pode ensinar sobre oração e a gente não orar. E a gente precisa ser um instrumento que fala aquilo que a gente vive, não é? Então nós precisamos ser, no primeiro lugar, aqueles que dão exemplo de oração, que são pessoas que oram, que gastam tempo com Deus. Sabe por quê? Porque ele está falando aqui. O verso 1 de Lucas 18, o que é que ele diz? Contou-lhes também uma história. Então tem a sua própria história. Sobre o dever de orar. Segunda coisa importante que o texto nos fala, que a oração não deveria ser, mas a oração é um dever. É um dever. Eu sinceramente, irmãos, eu não vejo oração para mim hoje mais, não é mais para mim hoje como um dever. Para mim a oração hoje é um prazer. Sabe por quê? Porque mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 anos fora dele, diz a palavra do Senhor. Amém ou não? Vocês estão entendendo? Estão comigo aqui ainda? Vocês creem que Deus responde oração hoje? Eu creio. E aquilo que você colocar as mãos com fé, Deus vai honrar a tua fé, a tua oração. Eu creio. Acho que eu já contei aqui, não sei, que eu estava fazendo uma visita na casa de um irmão e ele diz assim: apóstolo, eu vi um dia que o senhor contou lá, dizendo que aquilo que puser as mãos vai abençoar. O senhor pode colocar as mãos aqui e abençoar aqui essa é a minha fruteira aqui de goiaba. Ela sempre dava goiabas boas, mas agora só dá goiabas bichadas. Você pode orar? Eu disse, claro, por que não? E eu coloquei minha mão sobre aquela árvore e eu disse: árvore, eu profetizo que você vai produzir frutos bons. Porque a Bíblia diz que se você não produzir fruto bom, você vai ser cortada e lançada no fogo. Em nome de Jesus, amém. Aí eu disse para ele: agora, quando vier a safra, em nome de Jesus, se lembra de quem orou. É porque tem gente que só quer a bênção, mas na hora de retribuir a bênção, não retribui. Irmãos, eu não sei qual é o mês de goiaba, quem sabe aí? Quem tem um pé de goiaba na sua casa aqui? Ninguém? Você tem? Dá muita goiaba lá? Já trouxe para o pastor alguma vez? Próxima safra, traga primeiras goiabas para seu pastor. Sabe o que aconteceu, irmãos? Qual é o mês, irmã? Qual é o mês? Você sabe o mês que dá? Não lembra não? Dá o ano todo?
Mas que pé de goiaba para dar o ano todo e você não trouxe ainda? Ele disse isso. Dá muita goiaba. Eu só vou acreditar quando você trouxer um saco para mim, para eu ver se esse negócio funciona mesmo, viu? Amém. O que aconteceu, irmãos? Na safra seguinte, irmãos, foi tanta goiaba, mas tanta goiaba, mas tanta goiaba. E não havia bicho. Eu comi dessas goiabas, eu pessoalmente. E ele começou a trazer para mim. Ele trouxe tanta goiaba. Minha mulher encheu a geladeira de goiaba. Ela fez doce de goiaba, fez tanta coisa de goiaba. Eu disse: não aguento mais não, meu filho. Dá para outra pessoa agora. Eu creio. Eu contei essa história na igreja e teve uma irmã que diz assim: pastor, já que o senhor vai ficar uns dias lá na minha casa, lá em Bezerros, por favor, ora para o pé de abacate que também não está dando não. Eu disse: eu oro. E eu orei pelo pé de abacate. O que aconteceu? O que aconteceu? Deu abacate. Como é que vocês sabem? Vocês por acaso estavam lá? Não, né? Mas estão acreditando. De fato, deu muito abacate. Eu creio na verdade que Deus ouve orações, irmãos. Agora, algumas vezes Deus vai responder instantaneamente? Vai. Algumas vezes Deus vai demorar para responder? Vai. E às vezes Ele só responde aos 48 minutos do segundo tempo. Você já teve uma experiência assim de Deus responder aos 48 minutos do segundo tempo? Sim ou não? Eu estou esperando um milagre para segunda-feira e eu estou crendo que aos 48 minutos Deus vai fazer. Porque quanto mais luta, quanto mais dificuldade, às vezes, nem sempre significa que Deus não quer que a gente faça aquilo. Às vezes Deus quer provar justamente o contrário, que a gente insista na nossa fé, como esta mulher fez, dia e noite pedindo para que o juiz julgasse a sua causa. Mas observe que Jesus está falando aqui sobre que a oração é um dever. Jesus está falando que a oração é um dever, significa dizer que essa é uma atividade que precisa ser criada em nós como uma disciplina. E aí eu pergunto, se eu perguntasse aqui, que eu não vou perguntar para não constranger ninguém, mas se eu perguntasse a qualquer um de vocês qual é o horário que você ora, eu não sei o que é que você ia responder. Se você fosse falar a verdade e você orasse um determinado horário, você ia dizer: pastor, eu oro 4 horas da manhã. Ou então você ia dizer: pastor, eu oro 7 horas. Ou talvez você: pastor, na verdade meu horário é para orar 11 da manhã. Maravilha. Não importa o horário. O importante é que você marque um encontro. Ele vai estar te esperando naquele encontro lá. Se transformar num dever, numa disciplina na sua vida. Isso é extremamente importante, porque ele está dizendo aqui que é sobre a parábola sobre o dever de orar sempre. Segunda coisa importante, orar sempre. Terceira coisa importante, nunca desfalecer. Ou seja, ele está falando sobre a insistência na oração, sobre orar insistentemente, orar insistentemente, orar insistentemente. Você vai orar insistentemente, você vai orar por algo. É como a oração de petição. Há um escritor que chegou a dizer o seguinte, que a oração de petição era como uma oração, não era uma oração, era como uma oração de rebelião. É como uma pessoa que está pedindo, que está pedindo, que está pedindo, que está pedindo, que não abre mão de pedir e de buscar até que a porta se abra. O grande problema nosso é que muitas vezes a gente desanima no meio do caminho, a gente começa a orar e já espera resultados imediatos, e como os resultados às vezes nem sempre na oração serão imediatos, porque vai envolver fé, vai envolver na verdade tratamento, vai envolver processos de Deus na nossa vida. Então a tendência de algumas pessoas é parar, é desanimar no processo. Mas eu quero dizer para você nesta noite, não desanime no processo, porque Deus vai cumprir aquilo que Ele falou. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Um dia desse eu disse para Deus assim: Senhor, acho que eu já completei a minha carreira, né? Isso foi há quase um ano. Eu disse assim: eu acho que eu já completei minha carreira, né? Já fiz o que eu tinha que fazer, já fiz tantas coisas e tal, mas eu acho que agora que tem que fazer os mais jovens, né? Os mais jovens vão ser levantados. Deus vai levantando uma nova geração, né? Que bom, eu fico feliz com a nova geração que Deus levanta. Mas aí Deus me falou assim, eu já lhes contei que Deus me falou pessoalmente o ano passado, de uma maneira muito pessoal, em agosto do ano passado. E uma das coisas que Deus me disse é: não é o tempo de parar. Ainda há muitas coisas que você precisa avançar.
E aí Deus me falou em uma outra ocasião que Deus justamente levantou Abraão com 75 anos, levantou Moisés com 80 anos, ou seja, Deus não tem limites para operar e para agir na vida de quem quer que seja. O que nós temos que fazer é sermos simplesmente um instrumento nas suas mãos. Quando nos colocamos diante dele, ele vai nos usar para a sua glória, para que o seu nome seja engrandecido, sim ou não? Mas é necessário que a gente aprenda com esta mulher viúva. A Bíblia diz que ela era uma viúva, mas ela estava incomodando o juiz. E a Bíblia diz lá no verso 7, que o Senhor diz: e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele. Está dizendo que, assim como aquela mulher que clamava a um juiz iníquo, imagina Deus que é longânimo, Deus que é justo, Ele vai ouvir essa oração que foi feita dia e noite. Deus me deu um desafio nestes últimos tempos: levantar uma geração de adoradores, de intercessores por Israel, pelo Brasil e pela igreja no Brasil. Por Israel, pelo Brasil e pela igreja. E nós já temos 7 turnos de oração acontecendo online. E a igreja aqui vai entrar nos próximos domingos também, já ao vivo também nessa sala, Portal de Avivamento, 7h30 da manhã, né, pastor? No domingo, vai entrar também aqui. Eu estou muito feliz com isso. Vai haver aqueles que vão estar aqui para orar, e eu convido você para vir orar também, amém? Mas vai ter aqueles que vão orar aqui, aqueles que vão estar clamando, e nós vamos orar por Israel. Por que orar por Israel? Porque Israel não deixou de ser povo de Deus, continua sendo povo de Deus. Ele não saiu da agenda de Deus. Israel continua na agenda do coração de Deus, a propósito de Deus para Israel, porque as promessas que Deus fez a Abraão, elas vão se cumprir lá no final. Apocalipse capítulo número 7, capítulo 4, diz que quando João tem uma visão de uma multidão, não é? De todos os povos, línguas e nações. O que é aquilo lá? É Gênesis 12. O Senhor diz para Abraão: farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Diga: minha família foi abençoada por causa da fé de Abraão. Amém? Então a Bíblia diz que todas as famílias da terra serão abençoadas como resultado da fé do crente Abraão, diz Romanos no capítulo de número 5. Então perceba que na verdade a fé de alguém afetou uma geração futura, e eu creio que Deus está fazendo isso em nossa geração, e Ele quer fazer isso muito mais. Então eu creio que quando a igreja ora por Israel, abençoarei os que te abençoarem. Quando a gente abençoa Israel, automaticamente nós seremos abençoados. A gente não vai orar por isso, mas é uma promessa bíblica. Então oraremos por Israel. Segundo, oramos pela igreja. Oraremos pela igreja brasileira. Irmãos, quando eu falo orar pela igreja, não é orar pela IABV, é orar pela igreja brasileira. A IABV é uma partícula da igreja. A igreja é a congregação de todos os santos nacionais, batistas, presbiterianos, Assembleia de Deus, congregacionais, sejam lá quais forem os cristãos, se agem de maneira errada ou não, doutrina equivocada ou não, seja o que for. Na verdade a gente está orando por uma igreja avivada, por uma igreja restaurada pelo poder de Deus, amém? Então estamos orando, e vamos orar dia e noite, para que o Senhor opere de maneira sobrenatural, amém ou não? A oração, ela precisa ser estratégica. Vocês já têm feito isso aqui? Josenilson me falou uma vez que vocês saíram orando, não foi? Não sei se fazem isso continuamente, mas uma vez você me mandou um vídeo, vocês orando, uma multidão andando e orando acho que foi um período que disseram que estava tendo muitas mortes, não foi? Me parece que foi isso e tal. Só que a igreja precisa fazer isso mais. Hoje eu falava na nossa reunião dos pastores pela manhã, e eu estava compartilhando sobre isso. Nós precisamos levantar intercessores, homens e mulheres, e cada um de nós somos homens e mulheres, e somos intercessores do reino, porque todo intercessor é um adorador, e todo adorador é um intercessor, amém? Porque são duas coisas que não podem andar separadas. Então a igreja precisa ter oração estratégica. E qual é a oração estratégica? É saber com quem você está orando. Então você ora por Israel, você ora pelo Brasil, você ora pelo avivamento da igreja. E eu quero dizer para você
que talvez alguns ficam dizendo assim: as coisas estão difíceis, mas vai mudar. As coisas vão mudar nessa nação. Eu creio. Na sua vida vai mudar. Vai haver mudança nesta nação. Eu creio, irmãos. Sabe por quê? Porque quando começamos a orar, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa acontece. Eu posso ouvir um amém? Alguma coisa acontece quando nós começamos a orar. E aí o que é que nós temos que fazer? Orações estratégicas para que possamos alcançar o propósito. E aí eu falava sobre o irmão André orou 7 anos para que houvesse avivamento nos países de cortina de ferro. O avivamento entrou na China. Você sabe que a China é considerado o lugar onde o evangelho mais cresce no mundo? Você sabia disso? Na China é o lugar onde o evangelho mais cresce no mundo. É um lugar fechado ainda, o comunismo está lá. Mas as igrejas, chamada igreja subterrânea, a igreja que está crescendo, está avançando cada vez mais naquele lugar. No passado, a China só tinha 1.800.000 crentes. Hoje, a China tem 66 milhões de crentes. E não tem reuniões muitas vezes abertas como nós temos assim, não. Mas eles estão crescendo de maneira sobrenatural. O que é isso? É que igreja é que só omelete. Quanto mais bate, mais cresce. Sabe aquela clara de ovo que você fica batendo para fazer um omelete? Quanto mais você bate, mais cresce. Então é que só a igreja do Senhor, quanto mais perseguição, mais crescimento. Então não pense que perseguição significa que vai parar a igreja, não. Pelo contrário, perseguição vai fazer a igreja crescer ainda mais. Tem gente que tem medo de perseguição. Não tenha medo de perseguição não, gente. A igreja sempre teve perseguição ao longo dos 2000 anos e ela continuou crescendo. Amém ou não? O maior crescimento da igreja de Jerusalém, ele não aconteceu quando Pedro pregou. Pedro pregou, quantas pessoas se converteram? 3.000. Mas você vai para Atos capítulo 8, a Bíblia diz, capítulo 7 é a morte de Estevão. E depois da morte de Estevão, capítulo 8 começa dizendo assim: desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja do Senhor. E Paulo ameaçava, com morte a igreja, assolava a igreja, aprisionava os cristãos. E o que aconteceu? A Bíblia diz que o pessoal que estava em Jerusalém, todos foram dispersos, todos. E já não era mais 3.000 não, já era mais de 5.000. A Bíblia diz, todos foram dispersos, somente os apóstolos ficaram em Jerusalém, o corpo apostólico, a autoridade apostólica ficou em Jerusalém, mas a igreja foi dispersa por todas as partes. E a Bíblia diz lá em Atos capítulo 8, pode conferir em casa, eles iam por toda parte e por todo lugar onde eles iam, eles começaram a pregar o evangelho, e aí começou a salvação a acontecer, começou o evangelho a crescer em todas as partes, como resultado daquela perseguição. Então pensa que perseguição é problema? Não, perseguição às vezes é uma bênção, porque vai fazer a igreja orar mais, vai despertar a igreja para algo melhor que Deus vai fazer amanhã, amém? Então gente, eu queria hoje, nesta noite aqui, com a minha palavra despertar você. Eu quero acordar você para orar. Eu quero desafiar você a orar comigo. Eu não sei se você acorda cedo para trabalhar. Quem acorda cedo para trabalhar? Qual é a hora que você sai, meu irmão? Você que está aqui, que horas você sai? Baixa assim para eu poder te ouvir. 7 horas. Amém. Quem sai 7 horas para trabalhar, então pode acordar 6 horas para orar. Eita, 3 amém, aleluia, glória a Deus, vai acontecer. Você, irmão, sai que horas para orar? Sim, 6:30, então dá para acordar 5:30 para orar. Amém? Você, sai que horas para trabalhar? Sim, 5:20, bênção, né? Vai acordar 4:30, ô glória, maravilha. 1 hora antes, gente, 1 hora antes de sair para trabalhar, começa a criar uma disciplina. Por favor, não deixe a sua oração para quando você chegar do trabalho, que você vai chegar muito cansado e você vai dormir. Você vai fazer que só aquele irmão que ele chegava tarde do seu trabalho e ele ia orar. E ele olhava, Senhor, obrigado, e fazia oração, orava meia hora, mas daqui a pouco ele viu que estava ficando cansativa. E ele escreveu a sua oração e ele deitou.
e ele lia a sua oração já deitado agora. Ele começava a ler a sua oração. Um dia ele chegou tão cansado que ele deitou e ele disse: tudo isso aí, amém. Então, orar depois do trabalho pode acontecer, se você achar que consegue, mas a melhor coisa é orar antes de trabalhar. Eu quero desafiar você a ter tempo com Deus. A partir de hoje, eu quero desafiar você, vale a pena. Sabe o que é a vida eterna? Jesus, sabe o que eu pensava que era a vida eterna na minha ignorância? Eu pensava que a gente ia para o céu, e que a gente ia ficar o tempo todo lá no céu assim: aleluia, santo, 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 santo é o Senhor, eternamente. Daqui a 10 anos, santo, santo, santo é o Senhor. Daqui a 100 anos, santo, santo. Daqui a 1000 anos, santos. Não. Jesus disse o que é a vida eterna lá na oração sacerdotal de João capítulo 17, verso 3, ele diz: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviastes. O que é a vida eterna? É conhecer ao Pai, é conhecer ao Senhor, é prosseguir em conhecer ao Senhor. O que é oração? O que é adoração? É relacionamento com Ele. Oração e adoração é relacionamento com Ele. Quando eu adoro, eu estou me relacionando. Deus não está atrás de adoração. A Bíblia diz que Deus está atrás de adoração. Está atrás de quê? Adorador, porque o adorador, ele quer relacionamento, e a adoração é uma consequência do seu coração. Então o que Deus fala é adoração, é intimidade. Oração é relacionamento com Deus. Quando eu oro, quando eu adoro, eu estou me relacionando com Ele. Eu estou andando com Ele como Enoque andou. Eu estou andando com Ele como Moisés andou e chamou-se amigo de Deus. Na verdade, quando eu ando, eu estou andando como Abraão andou. Eu ando com Deus como Davi andou. É assim que eu e você precisamos andar, porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus quer ter relacionamento com você. Você acha que Ele está mais interessado que você venha à reunião? Desculpa dizer, a reunião ela é importante, é congregacional. A Bíblia diz que não deve deixar de congregar. Mas sabe o que Deus quer mais? É o teu coração, é ter um relacionamento com Ele sozinho lá no teu quarto. A Bíblia diz que você for orar, o que é que você deve fazer? É orar na praça. A gente vai orar na praça também, mas não é. Estava contestando as atitudes do fariseu. Ele disse que você deve entrar na porta, entrar no seu quarto, fechar a porta. Isso fala de intimidade. E você vai orar em secreto, e teu pai em secreto, ele vai te ouvir. Amém? O que significa isso? Relacionamento. Quero desafiar. Eu falo para meus filhos: você já orou hoje? Já leu a Bíblia hoje? O que é que você leu hoje? Fala para mim. O que é que você entendeu? O que é que Deus falou com você? Eu pergunto para eles, eu me instingo, eu fico instigando eles a fazer isso. E eles não podem dizer que eles não têm um pai que ora. Tenho certeza que se eles fossem testemunhar, eu vejo meu pai orando. Eu vejo meu pai de joelhos, eu vejo meu pai lendo as Escrituras, eu vejo meu pai conhecendo ao Senhor, prosseguindo em conhecê-lo. Porque este é o exemplo que eu faço questão de dar, não apenas para aparecer para eles, mas é resultado de minha vida com o Pai. Porque o que o Pai está atrás é do teu coração. Eu quero desafiar você. Talvez você esteja sendo um relapso nesta área da sua vida. E por isso que você está fraco. É por isso que você está desanimado. É por isso que você não está exercendo a tua fé para determinadas coisas extraordinárias. Mas eu quero desafiar você a crer que o teu Deus é o mesmo Deus que eu tenho. E o nosso Deus é o mesmo Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, é Deus de vivos. E Deus vai fazer abundar muito mais ainda a sua graça sobre cada um de nós. Amém? Você crê? Vamos orar? Agora? Vamos ficar de pé? A gente não pode dar a mão. A gente não pode dar a mão para respeitar aqui o isolamento social. Mas eu queria que vocês que estão aqui nessa primeira fila venham um pouquinho só mais para cá, para a gente tomar esse espaço aqui
para eu não ficar olhando para a rua. Eu não gosto de olhar para a rua, eu gosto de olhar as pessoas. Isso, amém. E vocês venham um pouquinho mais para cá. Levanta a sua mão direita. Fazer como Abraão, quando Moisés estava orando, Arão segurou uma mão e Ur segurou a outra mão. Levanta as duas mãos agora. Quando Moisés baixava a mão, baixa a mão, o povo perdia a batalha, mas quando ele levantava a mão, o povo ganhava. Isso fala de intercessão contínua. E o que é que significava dizer? Que quando ele estava de mãos levantadas, Deus estava dando a vitória. Enquanto eles estavam orando, Deus estava dando a vitória. Eu quero dizer a você, você veio aqui nesta noite, talvez há uma causa na sua vida que você precisa de um milagre. Eu quero dizer, 2 Crônicas, capítulo número 20, a Bíblia diz lá que o rei Josafá se viu encurralado. Havia os midianitas, estavam os do monte Seir, os amonitas que vieram contra ele, 3 povos, e era uma multidão. E quando chegou a notícia para o rei Josafá, a Bíblia diz que ele temeu ao Senhor. Como homem, ele teve medo. Quantas vezes eu e você tememos as circunstâncias? É normal, é natural. Mas há um texto lá que diz assim, que quando eles temeram ao Senhor, ele buscou ao Senhor. E quando ele buscou ao Senhor, algo aconteceu. O texto diz assim lá, o que fazer quando não há o que fazer? Sabe aquele momento que você já fez tudo, você já fez isso, fez aquilo, você fez a sua parte e não está acontecendo nada. E o que é que você vai fazer? Você vai orar, amém? Levanta suas duas mãos para o Pai. Comece a orar agora pela sua causa. Eu quero pedir que você ore por uma causa pessoal, a sua família. Comece a levantar a sua voz, há algo da sua casa, da sua família. Eu quero orar por isso, para que Deus responda a esta sua oração nesta noite. O nosso Deus é um Deus de respostas. Pai, nesta noite, eu coloco diante do Senhor a vida dos meus irmãos. Cada um de nós temos uma causa, Senhor. Talvez a causa seja familiar, talvez a causa seja financeira, talvez a causa seja emocional, talvez a causa seja espiritual. Eu não sei qual a causa que cada um de nós temos nessa noite, mas nós levantamos as nossas mãos como Moisés levantou as suas mãos diante da vitória. Ó Deus, os midianitas estavam lá, os amalequitas estavam lá lutando contra o povo de Israel, e Moisés estava com as suas mãos levantadas, e quando ele levantava as mãos, o Senhor lhe dava vitória. Quando ele cansava, baixava as mãos, os amalequitas ganhavam. Mas eu oro nesta noite, Pai, para que quando levantamos as nossas mãos, em intercessão e em oração, o Senhor vai mover as suas mãos. Quando nós não sabemos o que fazer, o Senhor vai mover o que vai fazer. O Senhor vai fazer, porque o Senhor é Deus do hoje, o Senhor é o Deus do agora. Não há nada impossível para ti, porque todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis, não há impossível para Deus. Oh, não há impossível para Deus, não há. Xaracalabarabalaba. Oh Deus, eu oro agora por causas pessoais, talvez saúde, talvez é uma enfermidade, talvez é uma doença. Eu oro agora, enfermidade sai agora, doença eu te expulso agora, em nome de Jesus. Saia enfermidade da nossa casa, Covid eu te repreendo agora. Espírito de enfermidade em nossas cidades, saia de nossa nação, saia desta cidade, eu te expulso agora das nossas casas, das nossas famílias. Eu declaro hoje saúde física para os nossos parentes, para os nossos familiares. Eu declaro hoje, em nome de Jesus. Agora eu quero que você ore pela cidade, comece a orar pela cidade. Diga: Pai, eu declaro salvação nesta cidade. Levante a sua voz por salvação. Pai, eu abençoo o prefeito dessa cidade. Ó Deus, traga salvação sobre as autoridades, sobre o juiz de direito. Venha autoridade sobre o delegado, venha salvação sobre os policiais civis, sobre os policiais militares que trabalham. Senhor, nesta cidade eu oro estrategicamente pela salvação de cada um deles, Pai. Eu oro pelos diretores, eu oro, ó Deus, para que o Senhor venha sobre os professores, pessoas investidas de autoridade. Eu abençoo nesta hora, em nome do Senhor Jesus, Pai. E eu declaro
que esta cidade tem dono. O Senhor é o Senhor desta cidade. Oh Deus, eu oro contra o espírito de imoralidade, eu oro contra o espírito de prostituição, eu oro contra o espírito de impureza, eu oro contra o espírito de alcoolismo, eu oro contra o espírito, Senhor, de toxicomanismo, eu oro contra o espírito de destruição, de pobreza nesta cidade, e eu libero salvação, eu libero, Senhor, milagres de salvação, economia restaurada nesta nação. Eu declaro uma economia restaurada para a tua glória. Pelo seu poder, venha, entre nesta cidade agora, de maneira sobrenatural, e traga, Senhor, saúde econômica nos lares, nas casas, nas famílias, na prefeitura. Ó Deus, restaura, tu és poderoso para fazer abundantemente sobre nós. Xaracalabaranaie, xaralabaranaia. Agora, eu quero que você ore por esta igreja, mas não ore apenas pela IABV, ore pela Assembleia de Deus, ore pela Batista, ore pelos irmãos da comunidade, ore pela congregacional. Levante a sua voz, suas mãos. Já cansou? Comece a orar em favor desta cidade, da igreja, dos irmãos. Oh Espírito Santo, eu oro por uma cidade avivada, eu oro, Deus, por um espírito de unidade sobrenatural no meio da igreja. Oh Deus, a igreja, corpo de Cristo, eu declaro uma igreja restaurada para a tua glória, Pai. Eu declaro o espírito de competição entre pastores caia por terra, porque o teu reino não é reino de competição, o teu reino é o reino de cooperação. E eu declaro, haja cooperação, que possamos cooperar uns com os outros para a tua glória. Eu declaro isso nesta noite, em nome de Jesus. Agora você vai orar por sua igreja. Ore pelos irmãos, ore por unidade, ore para que haja perdão, libera perdão. Senhor, eu oro por relacionamentos restaurados nesta igreja. Comece a orar por perdão, Senhor, traga perdão. Comece a orar por o espírito de santidade sobre esta igreja. Espírito de santidade, venha sobre este lugar. 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 Oh Deus, santifica os relacionamentos, santifica os namoros, santifica os noivados, santifica os casamentos, santifica a juventude, santifica os solteiros, santifica os casados. Eu declaro o espírito de santidade sobre esta igreja, Senhor, de maneira sobrenatural. Oh Deus, abençoe os músicos desta igreja, abençoe os adoradores, abençoe os pastores desta igreja, os líderes de célula. Comece a levantar a sua voz em favor de cada um deles. Eles precisam de oração. Oh Deus, eu oro pelos músicos, pelos adoradores, pelos cantores. Eu oro pelos líderes de célula. Eu oro pelos pastores Josenilson e Vera. Eu abençoo sua casa, sua família. Ó Deus, abençoe esta igreja de maneira sobrenatural. Ó Espírito Santo, derrama a tua glória, derrama a tua glória. Ó Deus, queremos reuniões avivadas. Chega de frieza espiritual. Queremos fogo do teu espírito. Queremos fogo do teu espírito. Tira a frieza de nosso coração, tira a indiferença, a falta de paixão pelo Senhor. Por favor, Senhor, restaura o que foi perdido. Reanima o teu povo e traga o teu povo para o centro do teu propósito. Eu declaro isso, algo novo, algo novo. Dia e noite suba de nossa adoração. 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 Declare isso, Senhor. Dia
Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba Aleluia. a ti. Tu és digno De todo. Declara isso para Ele. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és Digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, Oh, Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. oh Senhor. Dê um forte aplauso a Ele, porque Ele é digno. Oh, cheira la barabara sorenai. Ore um pouco em línguas, ore um pouco em línguas. Era la barasora catarara na manaieira naia. Ora la barasora la bararaia. Era la basora naia. Ora la barasora naia naia. Aleluia. Eu sei que 1 Coríntios 14 diz que quando a gente orar em línguas tem que haver interpretação, mas às vezes a gente ora em línguas para estimular as pessoas a orar em línguas. Essa é uma ferramenta que você tem, que Deus deu a você. Se você não é batizado no Espírito Santo, precisa ser batizado no Espírito Santo, porque orar em línguas edifica o seu espírito. Às vezes a sua mente não entende, mas o seu espírito é edificado. Esta é uma forma de oração, e é uma oração poderosa, porque quando você ora em línguas, o teu espírito está sendo edificado, e o Espírito Santo ora juntamente com o Senhor, com gemidos inexprimíveis. Amém? Eu quero desafiar você. A partir de amanhã você vai ter o seu horário de oração, em nome de Jesus. Eu não sei qual vai ser o horário, não tem que ser cedo da manhã. Eu gosto de orar 5, 4 e meia, 5 da manhã, e gosto de orar 5 da tarde. É os dois horários que eu gosto de estar orando. Eu quero desafiar você a escolher o seu próprio horário. Escolha, marque um encontro com Deus naquele horário, diariamente. Olha, irmão, sábado, domingo e feriado. Feriado não descansa não, ora também. E quando o pastor chamar para a reunião de oração, você vai vir orar, porque a oração vai mudar a sua vida, vai mudar a história dessa igreja e vai mudar a história dessa cidade, para a glória do nome de Jesus. Amém, amém. Dia e noite, canta mais uma vez. Dia e noite, dia. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Tu és digno de tudo. Declara, igreja, exalte.
Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, pois tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Sua igreja, te exaltamos. Te exaltamos. Declara, igreja. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, Te exaltamos, te exaltamos. ó Senhor. A partir de amanhã, você vai declarar dia e noite. Dia e noite suba a ti. Nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu quero só encerrar dizendo uma coisa. Há dias que o apóstolo estava para vir, não é? Aconteceram algumas situações que ele não pôde estar, mas apóstolo, o dia que o senhor deveria estar é hoje. Segunda-feira eu viajei, estou voltando hoje, cheguei agora tardinha, e na segunda-feira, acho que segunda-feira André mandou um áudio lá para um grupo que nós temos aqui, e ele disse que estava sentindo de Deus e entrar em 100 dias de oração por avivamento. E os meninos estavam ali naquele momento. Eles disse: não, vamos esperar só o apóstolo autorizar. Quando eu vi o vídeo, eu disse: caminha aí em oração. E eu estou meio perdido, mas pelo que eu percebi, são horários diferentes, né? Que vocês estão reunindo. A partir de amanhã eu vou estar com eles. Então, se você deseja estar junto para orar, gerar em oração, na verdade são 100 dias, mas nós queremos dentro desses 100 dias criar essa atmosfera de intercessão na igreja, alinhado com tudo aquilo que o apóstolo falou nesta noite. O Espírito de Deus está conduzindo isto, irmãos. Então, se você deseja, procura André, um dos meninos que estão envolvidos, André, pastor Samuel, Adolfo, Auriel, pessoal GG, pessoal do G12, você pode procurá-los, eles vão te orientar aos horários que eles estão aqui na igreja, orando, buscando a presença do Senhor, amém? Então, a partir de amanhã, ainda hoje, não é? Se você ainda não orou, ainda hoje, chega em casa, entra no teu secreto, ora ao Senhor, mas a partir de hoje, que nós possamos ter essa diligência de oração, amém? Pai, te damos graça nessa noite, te louvamos por este culto, por esta palavra, por este alimento que o teu Espírito trouxe à tua igreja nesta noite, Senhor. Obrigado pelo nosso apóstolo que esteve aqui para abençoar esta igreja, Senhor. Oramos já para próximo domingo, onde ele estará ali no loteamento, também abençoando a igreja do loteamento, com a palavra que sabemos que virá da tua parte, Pai. Queremos agradecer